Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Faceiras, gente, faceiras. E a minha pausa aqui é proposital, porque assim, ó, entramos em férias. Veja as caras da felicidade desse trio hoje aqui nessa mesa. Essa bancada feliz, essa bancada com presentes, tá, pessoal? Porque a gente se aproxima aí do Natal, tá? Então estamos com os recebidos aqui. Vamos falar sobre isso depois. E nós conversando, achamos que seria bem conivente o nosso programa aí para 2026 em falarmos uma grande dica para o ano que virá, que é a seguinte. Vejam o tema do nosso programa de hoje. Como se blindar de gente chata em 2026. Então, Tatiana Santos, Eva Oliveira, Jardim. Sabrina Jardim. Já atropelei. Tem que ser chata, até nisso, né? Até na apresentação, ô Marco, me perdi que eu estava no embalo. Não, mas vai assim, azar. Gente, isso é alegria de férias. Então é isso aí, pessoal. Começando mais um Sala Aberta, e hoje não é qualquer episódio, como eu estava falando, é o nosso último de 2025, tá? Na verdade, tu falou isso aí, eu até estava pensando quando eu recebi um roteiro, que eu ia pegar e ia dizer que é o nosso último episódio, ia fazer esse suspense, sabe, para brincar, mas é só de 2025, né? Graças a Deus, 2026 vem aí e vem com certeza cheio de coisa nova, cheio de muita expectativa nossa também, né, em cima desse nosso projeto, desse nosso trabalho, até porque nós somos mulheres que a gente sonha e a gente mete a mão e faz, né, acontecer. Então a gente não espera a vida também vir aqui nos entregar de presente, a gente vai lá e corre atrás. Mas eu ia aproveitar e ia fazer essa brincadeirinha. E o episódio, tu falou então aí o tema, né? Como se blindar de gente chata em 2026. Tá aí uma coisa que faz pouco tempo que eu comecei a fazer, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade em dizer não, em colocar a minha posição. Então, a partir de um tempinho para cá, eu comecei a me posicionar. E que engraçado que daí as pessoas começam a dizer que tu tá insuportável, que tu tá irreconhecível, que é só defeito pra cima de mim. Eu quero me livrar do defeito dos outros que me incomoda, que me poda, né? E aí acabo só recebendo também isso aí. Então, vou ter que anotar, até fiz várias anotações aqui dentro do roteiro, mas vou pôr em prática. E aí tem... Eu não anotei nada, né? Como sempre. Tu nem leu o roteiro, né? Na nossa reuniãozinha ali, eu consegui fazer algumas marcações ali. Chato, inconveniente. Porque é chato também, né? Porque tinha bastante gente chata olhando nós fazendo isso. Vocês não perceberam, mas eu percebi. Tinha bastante gente. Em volta ali, olhando, observando. O que é aquelas três ali com a camiseta igual? No mínimo, já tinha gente chata ali por volta, né? Mas, voltando ao roteiro, né? Gente, exatamente o que tu falou. A gente começa a perceber que as pessoas em volta da gente estão ficando chata, e na verdade eu acho que a gente também vai ficando chata, né? Porque vai começando a perceber quem realmente a gente quer perto da gente, né? Então, aí eu não diria que é chato, eu diria que nós estamos ficando seletivas, né? A gente amadurece e é aquela coisa assim, até falam que quem gosta de vinho tem um paladar mais maturado, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente deixa de tomar esses suco aí da vida e passa a apreciar bons vinhos, né? Próximo da gente. E também, que nem tu falou, tu vai podando as pessoas e vai vendo realmente o que te interessa, o que te faz feliz. Tu vai tendo escolhas, que nem a gente falou no outro episódio, né? Que a gente tem essa liberdade de ter essas escolhas. E não sei se é porque eu, por exemplo, vou ficando mais madura, não velha, né? Mais madura. Tu vai selecionando mesmo, né? Não, essa pessoa, até, vou confessar aqui, até na escola também, às vezes tu olha assim,
Ai, tá vindo aquela pessoa. Vou ter que fazer alguma coisa aqui pra não me prejudicar e não prejudicar a pessoa, né? E aí tu pega e tu sai. Claro, tu conversa com a pessoa, né? Fica ali numa boa, mas tu sai de perto, porque a pessoa está chata. Ou é chata, não sei, né? É. E aí, Sá, o que é gente chata? Gente chata, pra mim, é gente inconveniente. É gente que fala demais. É gente que mete o bedelho onde não é chamado, cuida da vida alheia. Gente que repara na tua casa, repara no teu corpo, repara no teu cabelo. Isso tudo pra mim é gente chata, insuportável. Eu concordo com tudo isso e mais algumas coisas assim que acontecem muito. Ah, isso é sorte. Bah! O pessoal adora, né? Tu tem uma conquista, tu consegue alguma coisa. Ah, isso foi sorte. Tu sabe que eu tenho uma história de família, que tem uma pessoa da minha família que ela passou, fez o Enem, não tinha concluído o ensino médio, fez o Enem, concluiu o ensino médio com o Enem e passou e entrou numa faculdade. Foi fazer, acho que era turismo e hotelaria na PUC, tá? Muitas pessoas, inclusive a pessoa que estava com essa pessoa na época, né, dizia que, foi sorte. Uma outra pessoa que tava, não, era uma pessoa que veio depois, então, assim, foi uma troca de pessoa, tá? Pessoa que veio depois disse que foi uma sorte, que era uma coisa de sorte. Eu vou dar nome mesmo, porque eu tenho maior orgulho, tá? Foi meu irmão Matheus, tá? Que passou, não tinha ensino médio completo, e aí pegou e meu pai levou ele para fazer o Enem, e o guri entrou, concluiu o ensino médio, entrou na PUC, disseram que foi sorte. A namorada dele depois, tá? Não a da época. A de depois pegou e falou que foi sorte. Sorte o caramba, tá? A pessoa não fez o ensino médio e ela vai lá, passa no Enem e ainda entra para fazer turismo e hotelaria 100% a bolsa, tá? Na PUC, então não foi pouca coisa de ponto que ele fez. Além disso, tá? Ele também passou numa federal lá de Rio Grande. Se eu não me engano, ele poderia fazer, eu acho que era pedagogia, alguma coisa assim, pela pontuação que ele fez. Então, assim, ó, mais uma coisa provando que não foi sorte. E, para além disso, nós temos depois, no terceiro ou quarto ano depois disso, o meu irmão, esse meu irmão, mais a minha irmã Camila, os dois únicos que conseguiram as duas únicas vagas que tinha de bolsa 100% pelo ProUni na Uniriter para fazer relações internacionais. Então, assim, a Camila sempre estudou bastante, tá? Então, para ela não foi sorte, para ela foi o mérito do esforço dela. O Matheus, ele não estudou e ele foi lá e ele passou. Os dois pegaram as duas únicas vagas. Quem abria a boca perto de mim para dizer que o meu irmão teve sorte, mas olha, não me pegue num dia como hoje. Não, gente, não foi sorte. O guri realmente ele é fantástico. Ele é. Vai fazer o quê? Muito bem, meus parabéns aí pro irmão, pra família. E essas questões de invalidar as conquistas que nós temos, até as pequenas conquistas do dia a dia, as pessoas gostam muito de falar, foi sorte, ou eu faria diferente. Então, uma outra coisa que me incomoda muito, assim, complementando a Sabrina, e daí vamos ver se tu tem alguma história, Eva, para complementar a frase que eu vou dizer, que é a seguinte: tu fala uma história tua, por exemplo, e tu diz, pois é, com a minha filha aconteceu tal coisa. E a outra pessoa vem contar uma história em tom de competição. Isso já aconteceu contigo? Nossa, mas tu acertou. Gente, eu tive que desfazer uma amizade de 10 anos por isso. Sabe o que é uma amizade de 10 anos? Por esse motivo. Por uma competição em faculdade. E o mais engraçado, porque eu levo as coisas tudo assim, de boa mesmo, assim, sabe? Não levo pro coração, não tenho rancor, nada assim. Mas assim, ó, a pessoa era chata. O marido era chato. Todos eram chatos. Mas a gente permanecia por causa da questão da amizade das gurias, né? Porque lá na praia, lá em Cidreira, um beijo lá,
pessoal lá de Cidreira, a gente tinha uma amizade muito legal lá entre as gurias, né? E aí, o que aconteceu? Chegou para não pegar todo o programa, né? Senão eu falo tudo. E aconteceu que a minha filha, muito nervosa, não tinha percebido que ela tinha passado, né? Para conseguir a faculdade, né? Arquitetura. E ela tinha passado e ela estava chorando, desesperada. Mãe, eu acho que eu não consegui, não sei o quê, tá? E essa pessoa veio, como tu falaste, com a maior arrogância, que a filha dela tinha passado e ia para Santa... Ai, como é que é o nome do lugar? Para te ver que eu até esqueço o nome do lugar. Deleto mesmo, gente. Eu deleto completamente da minha vida, deleto a memória, deleto... Não lembro, Santa Maria, interior aí, tá? E daí aconteceu uma coisa muito chata. Aconteceu uma coisa muito chata mesmo, assim. Assim, ó. E aí o que aconteceu? A Eva simplesmente, então tá, vamos acabar com a amizade, tal coisa. E infelizmente as meninas acabaram com a amizade. A minha filha sofreu muito, porque eu não proibi ela, eu só disse pra ela, Maria, quem daqui pra frente ficar com seus monstros, que os alimente. Eu não vou mais alimentar monstros. Até aqui eu já fiz o que eu pude fazer. E realmente, sabe, aquilo foi maravilhoso. Porque, claro, teve momentos que a gente se via na praia, daí a gente fingia que não via, tal coisa, mas eu nunca levei pro coração, não aconteceu nada. E as pessoas eram chatas, e depois que eu fui perceber que as pessoas faziam exatamente isso que tu falou, Tati. Havia uma competição o tempo todo, havia aquela necessidade de tu falar mal da pessoa, falar mal até dos outros na minha frente, e eu ter que ficar ali assim, sem falar nada. Muito chato. Depois que tu te liberta disso, gente, é maravilhoso. Adorei, é maravilhoso. Dá vontade e de é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, né? quando tu te liberta de pessoas chatas, de pessoas que tu tá vendo que não vai acrescentar. E sinceramente, eu tenho pena. Pena em sentido assim, ó, de não é pena de, ai, coitadinho. Pena do acontecido. Tu entendeu? Do acontecido, de ter acontecido isso. As gurias eram tão amigas, não puderam mais ter esse vínculo, porque a gente ia amar se tudo pudesse ter acontecido como tinha que ser. Mas gente, competição, gente, por favor. Né? Eu e a Tatiana, vou falar aqui, a gente vem sempre conversando, né, sobre isso. Gente, a gente já vive já numa sociedade, agora eu aprendi com a Tati que a gente fala sociedade, né? A gente vive numa sociedade que tá horrível. A cada dia a gente escuta coisas absurdas. Então, assim, ó, eu aprendi com todas as minhas perdas que eu tive na vida, que se eu tiver que hoje elogiar uma pessoa, eu vou elogiar agora, nesse momento. E pronto. Se a pessoa achar que eu tô... ela tá elogiando porque tá puxando saco. Gente, não precisa puxar saco de ninguém, tá? Então, assim, ó, se eu tiver que elogiar, estou elogiando e faço e pronto. Então, é o que a Tati falou, entendeu? A gente tem que se livrar das pessoas chatas, tem que se livrar. Mas antes eu vou aproveitar, antes de se livrar das pessoas chatas e da gente ir para a próxima pergunta, eu vou aproveitar e vou fazer uma perguntinha também para Tati. E vou te dizer daí se tu lembra de alguma situação, alguma coisa de gente que confunde sinceridade com grosseria. Não pode deixar passar isso também. Eu já comecei a rir a todo instante, E quando tu não fala o que aquela determinada pessoa quer ouvir, e essa pessoa, ela já é a pessoa chata. Pronto. Já vira o nariz, já. Fora os acontecimentos, né, gurias, que acontecem no dia a dia, que nós aqui, eu posso pegar o trio aqui da bancada, que convive mais ou menos no mesmo ambiente, porque as pessoas chatas, elas estão, infelizmente, em todos os lugares. E isso não quer dizer, pessoal, eu sempre gosto de fazer essa ressalva, que nós, eu, Tatiana, Sabrina ou a Eva, muitas vezes não possamos sermos chatas em casa,
sermos chatas com o filho, Ah, com eu o sou um marido, Eu sou. com os amigos, enfim. Mas nós estamos colocando aqui uma observação enquanto sociedade. Daí eu pego a palavra que a Eva colocou aqui, porque é isso que o Sala Aberta trata, enquanto sociedade. Agora, não que nós aqui sejamos os alecrins dourados, que não façamos parte dessa sociedade. Ao contrário, nós também estamos inseridos. Agora, esse pessoal aí que confunde essa sinceridade com grosseria, geralmente também é aquele pessoal que só chega para reclamar ao invés de trazer uma solução. Isso também é uma outra coisa que me irrita. Reclama, 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 mas e a solução? Arruma a solução e deixa de reclamar. E a gente é cercado de pessoas reclamonas todos os dias. E aí a gente tem que saber separar, e aí a gente entra no tema do programa, quando se blindar. Quando que a gente percebe que essa energia drena? Quando que tu percebe isso, Sabrina, que está te drenando a energia? Bom, eu tenho uma facilidade de sentir, né, a minha energia sendo drenada. Eu sei que eu sou uma pessoa bem esponjinha mesmo, né, e sinto assim que as pessoas vão fazendo esvair a minha energia, sabe? E então eu acabo sentindo muito isso em relação às pessoas. Mas não sei te dizer assim quando que eu sinto isso, sabe? Eu acho que é. Até porque eu só sinto isso em relação a pessoas chatas, é que a gente foi muito educada pra gente falar, assim, na verdade a gente tá falando só de chatice, a gente tá falando de pessoas mal intencionadas, de pessoas que fazem as coisas, assim, na maldade com a gente, sabe? E essas pessoas, muitas vezes, elas podem estar, sim, dentro da tua família, dentro do teu círculo de amizades, dentro do teu trabalho, dentro da tua vizinhança. E não tem como uma pessoa lá do outro lado do mundo pegar e me ferir. Quem vai me ferir, quem vai me sugar energia, vai ser alguém que está próximo a mim. Então, assim, infelizmente a gente está falando de pessoas próximas, sim. E eu tenho, obviamente, assim como todo mundo deve ter, eu espero que eu não sugue a energia de ninguém, que eu não seja esse tipo de pessoa maléfica com ninguém. Eu me policio sempre para isso, né? Mas eu acabo percebendo, sim, e são essas pessoas que a gente acaba. Eu decidi em 2026, 2025 eu já coloquei o meu plano em prática, mas 2026 eu espero do fundo do coração que eu seja muito forte, que eu resista e que eu siga em frente nesse negócio de me afastar. E o me afastar não é simplesmente jogar essas pessoas de escanteio, é simplesmente não permitir que elas entrem em mim, né? Na minha alma, no meu sentimento, no meu pensamento, que não estraguem momentos que eu gostaria que fosse de um jeito e que não é porque a pessoa não fez do jeito que eu quero também, né? Então... Exatamente. Então, o blindar aí é escolher onde a gente coloca o tempo da gente. Eu digo, o tempo da gente é uma das coisas mais preciosas que se tem, que se dá para alguém, né? A nossa escuta e a nossa energia. Porque realmente tem pessoas que conseguem. Gente, tem pessoas que conseguem acabar com o momento. Elas pesam o ambiente com a fala, com a postura, com a maneira que a gente olha assim, bah, pesou o clima melhor até sair de perto. E aí, eu estava ouvindo um casal ontem falando. Eu sempre gosto, quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar. E é um casal que largou tudo para, primeiro, alugar um motorhome para testar. Gostaram e estão viajando aí pela América Latina. E eles estavam falando sobre isso. E a Sabrina já tinha comentado comigo também o mesmo tema, que é como a pandemia nos escancarou que nós não temos domínio sobre até quando estaremos aqui, em que circunstâncias, assim como nós temos aqui no Rio Grande do Sul, no caso, a nossa enchente, que há pouco tempo aconteceu. E a Sabrina questionou uma coisa que eles também estavam falando, que é o seguinte: a gente tem aquela fé que o ser humano vai mudar e que ele vai viver a sua vida e que ele não vai querer o que é do outro, e que ele vai ajudar o outro.
Mas a pandemia veio para mostrar que piorou, a enchente piorou, porque o pessoal desviou tanta coisa que utilizou para si própria dentro daquele egoísmo, enfim, o que podia lhe fazer de desviar verba, desviar... Então, a gente fica sempre naquele cachorro correndo atrás do rabo, e o que não se percebe é isso, é que o tempo passa, que a vida que é muito curta para perder tempo com esse tipo de coisa. Você veja, estragou uma amizade, no caso do teu episódio, e sempre estraga muita coisa. Gente chata, inconveniente, ela estraga. Estraga o que é de mais precioso que a gente tem nessa vida, que são os momentos. A gente só leva os momentos. Já foi feito mais de não sei quantas pesquisas com o pessoal que está lá acamado nos hospitais, morrendo. Eles não lembram do que compraram. Eles não lembram de que cargo ocuparam. Eles trazem momentos simples e simbólicos para eles. E aí o pessoal continua desenfreado, querendo se iludir, achar que a felicidade está no maior, está em eu ser maior do que tu, Eva, maior do que você, Sabrina, está em o teu cargo maior, está em eu invalidar a tua conquista e dizer que foi sorte a tua, está em eu ver que uma coisa tá bonita. Que nem eu te falei hoje, Eva, como tá bonito o teu cabelo. Tem gente que olha e se coça para falar. Não, mas não fala, pra que eu vou elogiar a Eva? Que isso? Tá engrandecendo ela. Tem que engrandecer o meu quando tá bonito. Eu tenho que fazer a competição e dizer, tu viu como o meu tá cacheado, Eva? Eu cortei. Tu viu que eu fiz luzes? E a competição é assim. E se possível, eu te esfrego na cara. Tu tá rindo, né, Sabrina? Porque a gente sabe de vários episódios, né? Então, sabe, gente? Então, assim, é um programa realmente para dizer assim, vamos nos blindar e vamos aprender a não sermos chatos, inconvenientes, invasivos. Pessoal, se uma pessoa te contou uma história até determinado ponto, é naquele determinado ponto que tu deve ficar. Tu não deve ficar chafurdando a vida do outro. E aí eu entro, que eu até coloquei coisas aqui, que eu digo hoje. Prefiro não falar sobre isso. Hoje eu não tô com energia para esse assunto. Não tô com energia para resolver isso. Penso diferente de ti, mas está tudo bem. Tá tudo certo. Sabe? Agora, para que isso? Eu estava brincando aqui com a produção, estávamos conversando agora há pouco sobre isso. Que história é essa da Havaianas, pessoal? Sou professora de português, interpretação de texto. O pessoal tem tempo, né? Tem tempo para isso. Então é para entrar com que pé, afinal? É para entrar sem pé o ano. Entra com o pé esquerdo, entra com o pé direito, não é para entrar com pé nenhum, então com que pé que entra? Gente chata. Gente chata, querendo lacrar, querendo tudo mais. Gente chata. E aí vai vir um bando de gente chata que vai ouvir a gente falando isso, vai falar mais ainda. E aí essa chatice, ela só vai assim, virando uma bola de neve de chatice. Mas tu falando ali sobre a questão da pessoa quando ela tá no hospital, se lembrar de coisas simples e tudo, me fez aqui lembrar de várias coisas, inclusive de uma frase que eu gosto muito, que ela é da Santa Teresa de Ávila, que é assim, é justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, nós chegamos agora ao fim do ano, vamos aqui, cada uma vai para um lugar, a gente vai viajar, a gente vai curtir, então a gente tá indo com essa vibe, assim. E há muitos anos que eu até nem consigo ficar, sabe, assim, com essa tranquilidade e tudo. Eu sempre fico muito ansiosa com festa de final de ano e tudo. Mas a gente está indo comemorar o nascimento de Cristo, se tu é cristão. Se tu não é cristão, tu está indo pelo menos comemorar com a tua família alguma coisa. A gente está indo brindar um ano novo e brindar o ano que a gente cumpriu, né? Então vem essa questão da conquista com a questão da promessa de algo melhor para o próximo ano. Então, que energia é essa que a gente está levando
para que ela se acabe daqui um pouco numa briga, em alguma coisa. E eu sendo chata agora nesse momento, eu vou lembrar que, infelizmente, muitos não voltam para suas casas. A gente lembra que isso acontece no final do ano, muita gente não volta. Então, assim, ó, do que adianta a gente se deslocar, a gente sair da nossa casa, muita gente aí acabar nem conseguindo voltar, infelizmente, se é para brigar, se é para olhar, para ver se a roupa da fulana tá melhor que a tua, se, ai meu Deus, olha lá, ela botou um decotão, deixa botar. Gente, eu tenho a minha psoríase aqui, ó, todo mundo sabe, boto o meu corpo para jogo, sim, não vou me tapar, não, vou botar roupa curta sim, anos e anos da minha vida eu usei gola rolê e calça comprida, sou velha sim, falei rolê, mas é isso aí, gente, e hoje em dia eu boto alcinha e boto o meu decote e tudo, e tá tudo bem, e ninguém tem nada a ver com isso, eu sei o que eu passei, né, e sei que cada um sabe de si, então vamos pensar um pouquinho mais, porque daqui um pouquinho tu tá assistindo esse programa, chegou até aqui, tá fazendo um checklist ali, tudo que essas gurias estão falando, eu vivo fazendo isso, e eu tô fazendo aqui, porque muitas vezes sou eu que olho também e falo, tá? Então serve pra mim, tô vestindo a carapuça aqui. É com essa energia que eu quero sair de casa? Não é. Então, é a partir de agora que eu vou me policiar muito mais. Se antes eu era chatonilda, hoje eu vou ser, a partir de hoje eu vou ser bem chatinha, só um pouquinho assim, ó, chatinhazinha só, em algumas coisinhas, mas eu vou me policiar para mudar essa vibração também ao meu redor. Eu acho que contagia, sabe? Mas tu falando aí de mostrar, né? Me veio agora na minha memória que eu até mostrei para vocês, né? Que eu não sei até hoje se foi uma aranha que me mordeu, o que aconteceu, que meu corpo ficou totalmente cheio de bolinhas, horrível mesmo. Não sei se eu cheguei a mostrar foto para vocês, não lembro. E o que aconteceu? Eu tinha minha viagem marcada, né? Claro. Aí a família, todo mundo, não, então vamos cancelar a viagem. Como é que tu vai pegar sol? Tu tá toda, né? Como é que vai fazer? Eu digo, gente, eu não vou cancelar a minha viagem. Nós vamos viajar, sim. E tinha por volta aquelas pessoas maravilhosas, amigas, companheiras, que diziam assim, Eve, agora tu não vai viajar. Perdeu a viagem. Mas o veneno escorre, o sorrisinho. Aqui. O sorrisinho é impressionante. E eu ali com dor, tal coisa, e eu dizendo, não, gente, eu já fui ao médico, conversei com o médico, fui numa dermato, tal coisa, ela disse que eu posso sim viajar, eu só vou ter que comprar umas roupas, tudo. E como a gente tem amigas maravilhosas, eu tenho uma amiga maravilhosa que ela, chegou e falou para mim, tu não precisa gastar, eu vou te emprestar tudo que eu tenho. Gente, ela me emprestou chapéu, ela me emprestou, eu nem sabia que tinha aquelas camisetas com o VA, o VB, não sei o que. Ela me emprestou tudo. Eu tenho as fotos, vou mostrar para vocês, toda tapada. Fui feliz da vida, curti, a família curtiu. E eu te pergunto, e alguém curtiu o que falou? Alguém perguntou, Eva, tu está melhor? Como é que tu estás? Não, é que nem a Tati falou. Ali na torcida, ela não vai viajar. Gente, eu fui. É que nem tu falou. Tu tens esse teu problema. E aí, qual é o problema? Né? As pessoas hoje em dia, elas ficam pegando em detalhes que não tem necessidade. Mas daí eu vou te dizer uma coisa. Dizer uma coisa. Que apareçam, então, mais, que falem mais, porque eu acho que, assim, ó, abre uma porta, sabe? Isso para que tu pegue e te descarte, jogue fora essas pessoas, tire da tua convivência essas pessoas. Pelo menos tire da tua cabeça para que tu não te importe mais tanto com essas pessoas. Então, assim, até é bom, sabe, que acontece. É como diz, é um livramento. Realmente. Tem amizades dizer, amizades entre parentes que a gente pensa que a gente tem, pessoas que a gente pensa que admira, que gostam da gente, e que quando se mostram assim, eu acredito que seja Deus se manifestando, dizendo assim, minha filha, ó, vai de arrasto. Mas é triste quando a gente descobre, né, Tati? Claro que é. É triste quando tu percebe assim, eu confiava tanto naquela pessoa ali, ela me falava ali, aí tu descobre
Claro sabe? que é. E é que nem tu falou, nós fomos... a gente teve uma educação que a gente tinha que muito olhar e cuidar o outro, né? E muitas vezes tu tinha que ficar quieta ali, engolir aquilo, né? E agora não, agora a gente já consegue ter esse movimento de falar, ou de se afastar, ou de não, agora eu não vou mais ficar nesse grupinho. E tem realmente mesmo os grupinhos, né? Tem os grupinhos. Os grupinhos estão aí, gente. Existem os grupinhos, né? Sim, as panelinhas. E uma coisa que a Sabrina colocou antes, é impressionante como Deus faz as coisas muito certo. Porque assim, ó, quando ela fala que ela tá nesse período que faz muito pouco tempo, que ela também colocou regras e limites, porque são regras e limites. E a gente, por ser de uma índole boa... Porque eu tô sempre dizendo, gente, o mau caráter, ele não sente, a gente vem conversando no carro. Não, o mau caráter, ele não tá nem aí, tá tudo certo. Nem lembro qual foi o assunto que a gente falou. Sente a mãe lá, que nós estávamos falando sobre uma mãe e um filho, e eu ainda disse pra ela, a mãe porque tem caráter. Porque se a mãe não tem, tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo de boa. Então, assim, se tu tem essa coisa da boa índole, tu foi criado com sentimento, com família... Tu te sente muitas vezes culpado quando tu tá pondo esse limite. Como se tu estivesse não cobrindo aquela pessoa, não a ajudando, não dando aquele alento. E eu ficava muito ruim com isso. Eu ficava assim, ó. E às vezes a pessoa abusando de ti. Porque agora eu tenho liberdade para falar, a pessoa tá te tirando. Sim. Como diz a minha mãe, tava me tirando, né, mãe? Várias vezes me tirando. Eu gosto daquele ditado: embaixo de um folgado existe um sufocado. Gente, como eu gosto dessa frase. Adoro. É isso mesmo, e é verdade, gente. Tem um sufocado, quando um tá no bem bom, tem um sufocado no meio. Tu vai ver a história, sempre tem. Mas então, e quando tu consegue fazer isso, e daí eu entro no que tu falou antes, é libertador. E eu e a Sabrina, a gente vem de momentos muito parecidos, e a Eva começou um pouquinho antes nessa caminhada da soltura. Da soltura das bagagens pesadas e das mochilas, né? E eu e a Sabrina, então tu tá ali na frente, na caminhadinha, tá eu e a Sabrina ali atrás. Então a gente vai trocando muito sobre isso, né? E a gente aprende uma com a outra. Isso é muito bacana. Trocas. Então queria aproveitar para agradecer assim nesse momento, porque foi de muito crescimento estes meses, cansativos, caóticos, muitas vezes tristes, desanimadores, mas ali nós não soltamos as mãos ali uma das outras, sempre não, vamos por aqui, vamos por ali e tal. Então nessa estrada da vida a gente agradece, como eu digo, quando acontece esse tipo de coisa. E nós somos uma bancada que não tem problema, e o problema que eu vou falar agora, mas a nossa bancada não tem que elogiar o outro. Elogiar verdadeiramente. Como tá bonito isso aqui. Nossa, mas como tu arrasou nesse teu trabalho. Eu digo, eu te amo, Não, Tati. Exatamente. Eu te amo, Sabrina. Eu amo a tua vida. Exato. Qual é o problema de dizer Exatamente. isso, gente? Vou lá na aula da Sabrina e digo, mas que legal essa aula aqui, gostei de estar assistindo isso. Como é que tu planejou? Como é que tu fez? E uma se encanta com a aula da outra, né? Eu, quando eu via te pegando e fazendo uma aula onde ela estava ensinando os alunos a montar e preencher um currículo. Ela é professora de português, né, gente? No final, agora a Evinha sabe, é o mundo do trabalho, né? Essa galera vai ter que enfrentar, então eles começam a aprender sobre as profissões e é aquilo, eu gosto muito. Durante a formatura, um beijo aos formandos. Foi linda que eu ouvi, foi linda a formatura. Linda. E coisas que eu ouço, assim, deles, que é muito significativo, que é como eu coloquei lá no texto que eu publiquei, que ali eu vejo, assim, nossa, eu tô no caminho certo e valeu a pena. Aqui ficou a semente. Aqui... E eu vou te confessar, Tati, que eu falei pra Sil e não falei pra ti. Eu tava em dúvida de ir. Por quê? Por causa das pessoas chatas. Eu estava em dúvida, eu estava um pouco desanimada. Mas aí eu pensei, eu vou por eles, pelos meus alunos. Eles estão se formando e eu sei que nem que fosse assim, ó, um pouquinho de uma coisinha lá que eu consegui fazer com eles e eles conseguiram se formar. Então eu peguei e fui. Eu até fui de sandalinha rasteira,
Não fui nem de salto, nada, porque realmente eu estava um pouco desanimada por causa das pessoas chatas. Mas eu nunca que eu ia deixar, nunca deixei de ir por causa de uma pessoa chata. Mas eu vou te dizer, é que eu estava escutando muitas coisas e aquilo não é que me afetou, aquilo foi assim meio desmotivando, meio pensando assim, será, né, que vai fazer diferença mesmo eu ir? Aí tu chega lá, qual é a primeira coisa que os alunos fazem, Tati? Sora, tu tá aí. Ai, vamos tirar uma foto depois. Ai, não sei o quê. E também, gente, aqui na bancada, a professora Tatiana foi homenageada. Então, o que que acontece? São momentos que a gente tem que parar mesmo e pensar. Vamos ter que enfrentar essas pessoas chatas pelas pessoas boas, porque existem pessoas boas. Exatamente. Existem pessoas de bom caráter, né? Existem pessoas que valorizam, né? Mas só que às vezes a gente vai ficando, eu não sei se é por causa do final do ano, que a gente já vai ficando já meio pouco cansada, né? Mas é que nem tu falou, Tati, né? A gente tem que ir, tem que elogiar, tem que fazer. Às vezes só faltava aquele elogio. Exato. E eu me pergunto, às vezes, por que a gente guarda esse elogio, né? É medo de parecer fraco? É uma inveja? É uma competição? É uma desvalorização do outro? Ou é tudo junto? Porque eu vejo assim, ó, todos nós, seres humanos, temos defeitos e qualidades. Muito. E quando, muitas vezes, tu precisa só daquele elogio, só daquele empurrão, e a coisa seria tão mais fácil, né? Sim. Mas não, o pessoal ele tem que estar travando um outro, parece que é uma competição, eu tenho que estar na tua frente, eu tenho que estar. E tu vê isso no trânsito, tu vê na fila, tu vê toda hora isso. E aí entra o termo aquele que eu te falei. É muito cansativo. É. Viver ao lado de pessoa chata é muito cansativo. Drena demais, enche o saco demais. As falas, muitas vezes, também a gente não quer ouvir. E aí entra uma coisa, né, Sabrina, que às vezes, que tu vai falar agora, que às vezes o silêncio é uma resposta, né? Exatamente. Às vezes o silêncio é uma resposta. Às vezes a gente ficar... É aquela coisa. Na verdade, eu vou ser bem prática aqui, sabe? Muitas vezes eu penso assim, ó, ou eu vou pra cima da pessoa, ou eu pego e fecho a minha boca e fico em silêncio. Vale muito mais a pena a gente pegar e ficar em silêncio mesmo, gente, porque não vai mudar. Já dizia a música do El Chan, pau que nasce torto, nunca se direito. Não vai mudar. Não vai fazer diferença. Se a pessoa tá sendo chata, inconveniente desse jeito, ela realmente, ou assim, ó, ou ela acredita piamente que ela tá certa, ou ela é um mau caráter, como vocês falaram. Então, assim, não tem. O que tu vai te desgastar ali com as pessoas? Se o teu melhor, que é o que tu tenta fazer todos os dias, não tá sendo suficiente para que aquela pessoa mude o olhar dela em relação a ti, que adianta tu pegar e tentar falar alguma coisa, né? Então, eu acho que nesse caso, realmente, o melhor que a gente tem a fazer é a gente ignorar dessa forma. A gente não precisa ser grosseiro, a gente não precisa se igualar à pessoa, mas a gente consegue, com um jeitinho, com educação, né, com classe sempre, dar o nosso troco, e aí é um troco para a pessoa, quando ela consegue ver que ela não te afeta mais, que ela não consegue mais te alcançar, né? Porque tu já tá vibrando em outro patamar. E aí é isso aí, né, pessoal? O silêncio realmente, às vezes ele traz uma resposta, ele comunica sim, né? E muitas vezes ele vai comunicar a tua indiferença para aquela pessoa, né? Então, nada mais certo e assertivo nessa hora de se não tem o que falar, recolhe-se a sua insignificância, fecha a boquinha e ó. Mas é difícil ficar em silêncio. Com né? certeza que é. Eu confesso que eu estou tentando, já faz um tempo, né? De pensar assim, ai, não, eu não vou falar, não vou falar, porque não vai adiantar. Claro, tem momentos que realmente eu não falo, porque a pessoa entendeu aquilo. Mas, gente, tem momentos que eu não aguento.
Tem momentos que eu não aguento, Pois gente. então, eu comecei a rir da tua fala, desculpa, porque eu lembrei que esta semana vocês estavam comigo e aconteceu um momento em que eu não deveria ter falado. E eu falei, e aí eu ri, porque eu digo, cara, às vezes a gente se policia tanto, e eu sou uma pessoa que me policio nisso, na hora de falar, se aquilo ali vai fazer diferença, aquilo... E eu não sei que gagueira que me deu, que energia intrusa naquele momento. Que Estava acompanhada. Estava acompanhada, porque assim, ó, era uma coisa sem cabimento, que eu sabia por conhecer a situação e conhecer. E realmente, então, veja que a gente tem que estar sempre se policiando. É incrível, né? E é isso que tu falou, assim, essa coisa. Ai, é difícil não falar, é difícil. É difícil, gente. gente. Eu fiquei me questionando depois, eu vim em casa sozinha, que eu falo, mas o que tu tem que falar, Tatiana? Tu tem que ficar quieta. Exatamente. O que te deu hoje? Eu falando, que bobeira foi essa? Tu não é disso. E depois, tá aí o resultado, tu viu? Tu sabia que era esse resultado. Tu conversando contigo mesmo. Eu também mesma. faço isso. Eu acho engraçado, a minha mãe fala assim, há um tempo que é muito engraçado. Tava aqui pensando comigo mesma. Eu digo, tá, mãe, mas tu tá sozinha, tu tá pensando com quem? Tava aqui pensando comigo mesmo. Comigo Não, mesmo. eu falo comigo não- mesma. Sim, ela também é de falar. E eu, nesse dia, eu fiquei me questionando, Eva. O tipo da bobeira, assim. Então, pessoal, olha, pensem bem se vai mudar, se vai resolver, porque a gente fala coisas às vezes, que não é para falar. Mas às vezes também a gente fala coisas que ninguém tem coragem de falar. E aí, o que acontece? Quem é que vai lá e fala? Somos grosseiras. A Eva fala. Somos Não, mas grosseiras. é que assim, ó, nessa Sabrina é situação, dona de levar nessa uma- situação aí, tá? Em particular, é que assim, ó, todo mundo tava falando, bastou a Tatiana abrir a boca dela, todo mundo botou no rabo da Tatiana. Por quê? Tatiana tem o rabo grande. Gente, eu fiquei. É isso olha, aí. pessoal, foi Mas acontece. E aí, graças a Deus, ali eu tendo, como eu falei, eu não sou leviana ao tratar de nenhum assunto. A gente tem a biografia da gente, como eu digo, nós somos professores e a gente sempre tem que ter um cuidado, porque a gente tem pessoas dispostas a nos ouvir. E aqui na bancada a gente tem pessoas que gostam de nos ver, mas não dão like, não curtem, mas elas também escutam para ver se nós não estamos falando alguma bobagem. Exatamente. Porque muitas vezes elas são pessoas chatas Ah, também. então estamos sendo bem cuidadas. Estão lá Protegidas. porque elas pessoas estão cuidando para dizer assim que nós estamos fazendo errado. Ou tu tá falando alguma crítica, que nem no Isso. meu caso, que é na parte da inclusão. Nossa, mas ela não tá incluindo. Isso. Nossa, ela A pessoa excluiu. espera. Ela pessoa fez espera. isso, ela fez aquilo. Ah, mas então eu não tô entendendo. E aqui no programa, fazendo um balanço durante o ano, aí nós várias vezes fomos criticados, né? Ou pela escolha do nosso entrevistado, ou por nós fazermos uma cobertura política de A ou B, que C e D não são a favor. E aí eu sempre coloquei para as pessoas, escuta, nós temos um programa, uma bancada em que a gente é pago para isso, e vocês vão pagar para isso? Eu vejo muito pessoal reclamando, por exemplo, quando nós fomos na nossa última cobertura, conseguimos a água lá pro pessoal. Chegou a me dar até coceira. Me deu até coceira. Porque assim, ó, o tema do nosso programa hoje é como se blindar das pessoas. Então eu vou ensinar agora como é que a gente se blinda dessas pessoas, tá? Essas pessoas que falam aos quatro cantos. E, inclusive... Desculpa, Sabrina, mas tu falando em se blindar, sabe por que me veio na cabeça agora? A gente pegar que nem o Bop Eu faz, acho maravilhoso. entendeu? Tu já chegar assim, ó, no lugar igual o Bop. Não fala em Bop, porque daqui a um pouco também tu vai ser cancelada por estar falando de Bop. Exatamente. Não fala em Bop. Não, olha. Não, mas o que daí, assim, ó, o tema do programa é esse. Vamos se blindar, então. Então, vamos se blindar. Essas pessoas, vou perguntar pra ti, tá, Tatiana? Essas pessoas, elas são pessoas que dão like no
no teu programa? Não. Não, elas Eu não dão vejo like. só o olhinho. Tá. Porque aparece o olhinho ali na Tá. rede social, né? É. Essas pessoas, elas são pessoas que já trouxeram para ti, gurias, gostei muito, porque vocês não falam dessa pauta aqui, vieram de uma forma construtiva, a gente aprende isso quando a gente é novinho, até na escola a gente aprende, né? Fazer crítica construtiva. Não é uma crítica assim, é para derrubar mesmo. É para derrubar, é para dizer que dizer que a gente não, que a gente, como é que é? Tempo. Não, que a gente tá para derrubar o gaiteiro. A gente está desvalorizando a classe. Nossa, já ouvimos rumores. E agora, pá, se abre ou não se abre esse parênteses? Não, agora? nem se abre esse parênteses. Eu só falei vamos assim. Fechar, então. Vamos Fechou. fechar. Isso colcheite, mesmo. Paredes, então, assim, colcheite, paredes e chaves. Isso. Repete, professora de português, por favor. Parentes. Colchetes e chaves. Isso. Fechamos. Tá, fechamos. Aí, então, assim, ó, levando para um lado bem genérico, então, da coisa. O que a gente faz? Se a pessoa não tá agregando, a gente entra no ouvido e sai no outro. Então, assim, para 2026, o que eu espero para mim, para minhas companheiras de bancada aqui, para o pessoal do Sala Aberta, para as pessoas que curtem o Sala Aberta, é que ouvir uma crítica é muito bom a gente fazer a análise. Eu sempre analiso. Peraí, eu sou representante da classe ou eu não sou? Eu estou ensinando os meus alunos ou eu não estou ensinando? Eu estou sendo uma boa professora ou não estou ensinando? Graças a Deus, no final do ano, fui a professora que mais recebeu presentes dos alunos, então eu sei que eu fiz muito bem a minha parte. Inclusive, recebi, assim, ó, palavras maravilhosas dos pais, das mães. Festa, surpresa e tudo mais. Então, assim, sei que eu estou fazendo. Então, eu estou, sim, representando a classe. Dito isso, 2026 eu sigo disso para mais. Exatamente. Não, a gente realmente o que a gente quer é que as pessoas aprendam de uma vez por todas que todos têm que ter os seus sonhos, os seus objetivos, que todas têm que ir atrás e não perder tempo cuidando da vida do outro, porque no momento em que eu estou cuidando da vida do outro e eu não cuido da minha, eu estou perdendo tempo de realizar os meus projetos. Exatamente. E enquanto eu realizo os meus projetos e os outros ficam ali criticando ou falando, é um tempo precioso que elas perdem para depois quererem dizer que nós tivemos sorte. Muita sorte. Entendeu? Então. Sorte é a gente ter, assim como a gente tem aqui no Sala Aberta, nos apoiando, né? Os nossos patrocinadores, né? @NC Store. Isso, assim, é sorte na vida a gente ter. @Alessandra, laser terapeuta, _. Procurem lá também no Instagram, que isso é muita sorte. Aliás, eu fiz a minha sobrancelha, o meu brown lamination. Vocês viram que ela tá toda. Ela tá igual a do Grinch. Eu disse que eu ia ficar com a sobrancelha igual a do Grinch. E o meu cabelo, agora eu só bato um secador assim, ó. E já tá pronto. Não preciso mais ficar ali puxando e passando chapinha. @Cuias da Rê. Que inclusive nos patrocina com erva, tá? E essa erva aqui, ó, tem a cara do Natal, ó. Maçã e canela. Vê se não parece uma delícia de Natal. Uma delícia. Tu veio, hein? Tu veio, provei a primeira e já disse, olha, tá especial esse mate. Tá do tipo. O enfeite de Natal também, tá? O enfeitezinho ali, de Natal também. A nossa cuia também, personalizada, do Sala Aberta também, tudo da @Cuias da Rê. Temos também o estúdio Kelly Boff, daí a nossa amiga Tátia, que foi lá, fez mão, fez pé e tudo mais. Exatamente. Kelly, um beijo, gratidão aí, que em 2026 possamos termos cada vez mais parcerias e trocas. Isso aí. E o @Hobby Pet Shop. Ai, doutor Marcos, eu não fui levar a Bela ainda aí, mas eu vou levar. Olha, preciso muito levar ela aí. Então, já fica aí. Eu vou até deixar aqui, ó, para eu poder chamar depois e marcar. Toda a equipe maravilhosa da Hobby Pet Shop. Simba já está marcado para se preparar aí para o Natal e Ano Novo. Então, só gratidão pela parceria com o meu gordo, mais um ano aí, tá tudo ok lá com isso. Fera.
E @Caleb Pastéis, né? Lá na Protásio. É na Protásio mesmo? Protásio Eu não Alves, fui ainda. Pensou em comer um pastelzinho caseiro da Amo família pastel. Caleb? Protásio Alves. Eu também. Número da Protásio, 8.000 e alguma coisa. Depois a gente coloca aí para vocês, gente. Pastelzinho, maionese caseira, massa caseira, feitinho na hora, crocante. Olha, aquela pedida tem para comer lá, tem no delivery, tá no iFood também. Ou seja, não tem jeito de não comer um pastelzinho lá da turma do Caleb. E aí eu tenho também aqui para agradecer a equipe da Sonido, né? Que é aqui no nosso estúdio. A nossa Marlene Olha só, aí. que lindo. Olha aqui, Fomos pessoal. recebidas Os recebidos. Aham. Opa, disso aqui, Olha ó. que lindo. Olha Já só. vai pra ceia. As bichinhas ficaram tão felizes que elas quiseram até gravar com o panetone dela. E eu com o meu aqui pra ninguém pegar, né? Aham. Muito obrigado, então, a equipe também pela parceria toda e por acreditar nesse nosso projeto, todos os nossos patrocinadores, por toda a parceria, por acreditar na gente, por todas as palavras que a gente sempre ouve de vocês, que é sempre nos elogiando e dizendo, não, gurias, realmente não é fácil, mas não desistam, corram atrás dos sonhos de vocês. E esse é um sonho nosso, né? Também queria aproveitar e mostrar aqui, ó, isso aqui somos nós três, que o aluno Yuri Olha que lindo. fez para nós em agosto. Ó, Yuri, a Lindo. Pro Sabrina guardou. E hoje do Feliz nada Natal, eu Ano pensei Novo. assim, eu vou pegar esse desenho e eu vou levar para as gurias, porque como é o último do ano, eu queria mostrar para elas, a gente sempre brinca que nós somos as meninas superpoderosas, Aham. e eu queria mostrar para elas que eu tenho esse desenho aqui guardado. Olha, eu não sei se não vou mandar isso daqui, colocar acho numa que sim. camiseta, assim, desse lindo. jeito. Isso, o desenho dele, ia ser muito legal. E Tem um... tá, não, vai o teu, então, depois o aqui, outro. pessoal, hoje eu trouxe esse ser aqui. Ah, tá, feito. Hoje eu trouxe aqui, pessoal, o Olaf também, dando essa dica. Vocês sabem que o Olaf, ele é da Frozen. né? Frozen foi o primeiro filme que a minha filha gostou e se deu conta e se sentiu a princesa. Teve, inclusive, um aniversário dela que teve até neve. Que Porque lindo. foi da Frozen, ela foi a Frozen, eu fui a Anna, o pai dela foi o Hans, a avó foi o Olaf. Então ela botou a turma toda para entrar nesse mundo da Frozen. Todos nós entramos. E a partir disso, com um afeto muito grande, quando as pessoas vêm me dar um abraço, as pessoas estão tão duras, e é essa dica que eu vim trazer com isso. As pessoas estão tão duras que tu dá um abraço à pessoa, em vez de se soltar, a pessoa se... Uhum. E eu brinco assim, e por isso eu trouxe, eu digo, gente, em 2026 vamos nos dar mais abraços de Olaf. O Olaf, ele dava os abraços quentinhos. Para ele, o abraço que interessa é o quentinho. E para mim também, pessoal. Então vai eu dar um ouvi abraço. isso o ano inteiro. Sim, quer dar um abraço, dá um abraço de Olaf, um abraço com carinho, um abraço emanando coisa positiva, um abraço desejando tudo que é de melhor para o outro que tu tá abraçando, porque o que tu desejar vai voltar. A conta chega. Eu gosto de ter uma conta sempre no positivo. Então essa é a minha dica assim para 2026 e que seja bem positiva a minha conta, inclusive a bancária, com vários zeros. Bem positiva, entrando pix. Então fica aqui, depois no próximo programa eu vou falar para você se entrou, né? Então, e a gente faz votos aí que entre, mas assim, pessoal, deem abraços de Olaf, abraços quentinhos. E esse Olaf aqui eu agradeço muito. Olaf eu ganhei do Mori, em Bombinhas. O Mori gastou todo o dinheiro porque eu queria o Olaf. Então, todo o dinheiro que ele tinha até pegar o Olaf, ele conseguiu. Então, obrigado por esse presente que é tão significativo. Ele pegou na máquina? Na máquina. Em Bombinhas, até que ele pegasse o Olaf, porque ele sabia do significado que era o Olaf para mim, que todo mundo que me conhece sabe que é o abraço quentinho de Olaf.
Muito quentinho. E aí, nós temos também aqui, esse sim foi um recebido que veio lá de Torres, tá, gente? Foi encomendado pela minha mãe, Dona Nívia, que é também a dona e proprietária da NC Store, Coisa tá? linda, Mas ela encomendou de uma amiga dela, a Isabela Pinto. Ela é lá de Torres, ela faz trabalhos artesanais. E aí a minha mãe encomendou. Gente! Nós aqui, ó. Vejam esse recebido. Não. Que Eu vou a gente botar o recebe com o Instagram coração quentinho. Tem que botar o Instagram no nosso texto Tá. depois. Lá no nosso Insta também a gente bota. Então cada uma vai pegar a sua Ai, bonequinha olha aí pra aqui. mostrar. Que é nós aqui, ó. Gente, As minhas gente, piranhazinhas. gente, Ai, gente. mostra, dá Não. o close, dá o Tem que close, dar um produção. close. Por favor. Ah, não. Olha aqui, Olha gente. isso, produção. Não, não resisto a isso. Dá o close Que nas 3 bonequinhas, Até... produção. Não, Nesse, por tu favor. consegue ali no meio Olha aqui, da coisa aqui. por favor. Olha aqui, Será gente. Não dá pra Acho que ele acreditar. não. Gente, estou realizando meu sonho, tem uma bonequinha minha. Eu queria ser a Barbie, olha aí, ó. Sou famosa agora. Gente, veja uma delicadeza Não. do meu cabelo, gente. E o meu? Olha aqui. Não, e o meu sorriso Sim. tortinho. Não, gente, é demais. Não, May. Então, Meu a óculos. Isabela Pinto, muito obrigado pela Lindo. delicadeza do teu trabalho, por ter nos representado aqui em bonecas. A gente deseja também que 2026 tu possa ter a tua agenda aí de trabalhos lotadas. Lotado. Até porque, pessoal, a Isabela, ela trabalha com artesanato para ajudar no sustento e tudo dos filhos, né? Então, quem aí quiser presentear outras pessoas, e aí fica a dica, com um presente personalizado, manda lá as características e tudo, ela faz as bonequinhas e vai ser um presente cheio de significado, uma porque uma mão vai estar ajudando a outra, né? E ainda tu vai ter um presente que ninguém mais no mundo vai ter igual. Igual, lindo. Linda. É linda único. boneca. Gostaríamos também de agradecermos a Yasmin pelos seus Isso. bolos. Aham. Uma nova parceira aí, uma aluna, que está em busca dos seus 15 anos e que o bolo elogiadíssimo, né? Aham. Sara? Muito bom. Só elogios. Levei em casa pra mim, pros A guris produção comermos. aqui comeu quase todo o bolo É. no programa passado. Encheu o bucho. Então, tá aprovadíssimo. Não teve ninguém que não falou. Esse Que bolo não é especial. gostou. É. Isso. Não teve ninguém, Yasmin. Então, parabéns. Um beijo também, um bom ano novo para ti e para a família. E é bem como a Sabrina falou, nesse clima agora de férias, é que eu lembrei que não tem escola amanhã, Não. agora fiquei feliz, felicíssima. Então, o que a gente deseja é que 2026 agora seja cheio de saúde, de paz, de união, de oportunidades para todos, para os alunos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para nós que estamos aqui. Que tenhamos sonhos e que todos nós aí consigamos realizá-los, pormos em prática. Todas aquelas promessas que a gente faz também, que a gente consiga pôr a maioria Que em foi prática. no outro episódio, né? Exatamente, que a gente consiga aí fazer. Nós mesmos, antes de entrarmos hoje, já tivemos uma reunião de alinhamento ali para o próximo ano. Então, é isso, é pensar, correr atrás e realizar. E não ser gente chata. Vá realizar o seu. Deixa o do outro. E eu quero aproveitar Tem pra também. todo mundo. Tem para todo mundo. E eu quero Mundo é aproveitar, grande. falando em alunos, agradecer os meus alunos e os meus ex-alunos. Que tem, olha, tem alunos ali que estão compartilhando, estão pedindo apoio, porque sabem o que nós, professores, já fizemos, né, na vida deles, vamos ser bem sinceras, e o que eles sabem que nós estamos fazendo agora. Entende? Eu tive aluno que postou, repostou e colocou lá, vamos apoiar a Sora, vamos apoiar lá, porque eu conheço ela e tal. Gente, é o que a Tati falou, o retorno vem. E eu estou falando isso porque eu fico feliz de saber que eu
conseguir, né, que esses alunos realizassem os sonhos deles e eles agora estão tentando ajudar nós a realizar o nosso. Então, tudo é uma troca, gente. Tudo é uma troca, não tem... Na vida, tudo é uma troca. É, e reação tirando em as cadeia. gente chatas, existem gente boas e maravilhosas. E eu quero também aproveitar e agradecer a amizade de vocês. Agradecer o presente que é vocês na minha vida. Porque, querendo ou não, entre nós, gente, a gente se ama sim, a gente se elogia, a gente tá sempre uma babando a outra, tá sempre uma assim esperando a outra, e não estamos nem um pouco preocupados no que os outros pensam. Gente chata, a gente não tá Tatiana, às preocupada. vezes, me abraça lá que eu quase sumo. Ninguém. Cadê a Eva? Tá lá. Tatiana é grande, Eva é pequenininha, Eva some. Aí tu olha assim no rabo do olho, tá as pessoas passando. Ai, por que elas estão agarradas? Porque a gente se ama, gente. É, eu andando pelos A gente corredores, se por que elas estão ama. se abraçando sem mim? Então, gente, é isso. A vida é isso. A vida é para ser leve. É isso. Todos nós temos nossos problemas. Todos nós estamos agora aqui nesse momento. Cada uma tiver que falar suas dificuldades. O que estamos passando neste momento, gente, mas não é, a gente não está aqui para isso. Eu falei isso hoje para uma pessoa e comentei com a Tati. Exato. Uma pessoa falou para mim, Eva, eu não sei como tu consegue ser assim. Não é eu. Nós estamos aqui nesse mundo para servir o outro, para ajudar o outro. E é que nem tu falou, às vezes em casa a gente, santo de casa, às vezes não faz milagre. Tu deveria ter devolvido com uma pergunta. Eu não sei como que tu não consegue não ser assim. Né? É isso que eu deveria perguntar para as pessoas. Como é que vocês conseguem não ser assim? Porque isso é interessante, né, Eva? Porque assim, ó, essa questão de tu ser uma boa pessoa, de tu ser bacana, de tu te policiar, não é uma coisa que tu não faz um esforço, tu faz. Muitas vezes eu chego num ambiente cansada e antes de eu chegar naquele ambiente eu me preparo para aquilo ali, pensando, não, as pessoas não têm culpa que eu cheguei cansado, ou que eu me atrasei, ou que no trânsito foi isso, que no trânsito foi aquilo. Então, entra nisso aí. As pessoas não têm culpa, né? Que a gente está cansada, que a gente está atribulada, que a gente está aqui, mas que a gente tem um monte de coisa na cabeça que está passando, porque a gente já está preparando as viagens e questões de final de ano, né, pessoal? Porque a gente também é de ferro, precisa descansar, precisa desopilar e merece. Sempre gosto de dizer essas coisas. Bem merecidas. Merece. A gente merece. Então, mas a gente faz aquele esforço. E aí essa pergunta eu faço também, que a Sabrina falou agora. Como é que as pessoas não conseguem fazer um esforço, né? Porque tem pessoa que não faz o mínimo de esforço. E aí fica essa reflexão aí para 2026. Isso aí. Será que eu não posso fazer um esforço para o outro se sentir melhor? Boa, Tati. Então fica essa reflexão aí, né, gente? E a outra reflexão. Pensem em quem vocês precisam se blindar em 2026. Cuidado que a lista pode ser grande. E bem. Cuidado. Cuidado na hora de refletir. Tenha calma. Que pode ser grande, ele pode vir a te decepcionar. Tô dizendo porque eu já passei por essa caminhada aí. Sim. Pode vir a te decepcionar os personagens que estão ali no meio. Mas faz parte da vida, a gente tem que seguir, né? É isso aí. E pensar para quem tu vai precisar ser mais silencioso nesse ano. Falar menos, evitar um pouquinho. Ah, não quer me ouvir, então não vou falar, não vou tentar ensinar, não vou tentar. E com quem tu precisa ter um olhar mais generoso. Às vezes a gente, nessa atribulação do dia a dia, a gente também... Então é um momento para pensar sobre tudo isso e como a gente quer que seja esse ano, né, pessoal? Então, da minha parte, é isso aí, né? Foi mais um programa. Agradecer essa bancada maravilhosa, agradecer a produção, a Verônica, o Maicon, Luísa, quem trabalha conosco. Desejar, assim, ó, tudo que há de melhor nesse mundo, muita saúde, muita luz, muita proteção
e que a gente continue aí com nossos planos, que dê tudo certo, enfim, que a gente seja muito, muito iluminado, gente. E é isso. Obrigada Amém. por estarem comigo em 2025 até 2026. Até 2026. Obrigada, pessoal. Esse foi o último Sala Aberta de 2026.